reciclagem, aqui do Viver de Reciclagem, que muitas pessoas falam assim, pô, Maurílio, mas eu achei que o seu canal era voltado 100% para a reciclagem. Gente, eu, Maurílio, vivo da reciclagem. Só que na reciclagem, eu aprendi a me reciclar. E olha que interessante, quando você percebe que você precisa se reciclar, você não fica procurando culpados para os seus erros. Eu confesso para você que todos nós temos que parar um momento, um determinado momento da nossa vida, para falar assim, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou levando a minha vida para o sucesso ou para o fracasso? Será que eu estou construindo realmente uma história, um legado para mim? É preciso a gente parar um determinado momento da nossa vida, da nossa existência e falar, cara, será que eu preciso rever alguns conceitos? Será que eu preciso mudar a rota, a direção pelo qual eu estou tomando? E talvez você não consiga entender isso como uma reciclagem humana. Eu sempre costumo dizer que primeiro você recicla para depois você entender como você recicla os materiais recicláveis. A reciclagem de materiais não é diferente de nenhuma outra atividade. Qualquer atividade empresarial, você vai ter que ter relacionamento com outras pessoas. Não dá para pegar a reciclagem de forma isolada e querer trabalhar ela simplesmente com viés financeiro, vamos falar assim. Você vai ter que ter o contato com o ser humano. Ah, Maurílio, eu não gosto de ser humano. Então, a reciclagem e qualquer outro empreendimento no mundo não é para você. Por quê? Porque você não gosta de se relacionar. E empreender obrigatoriamente passa pelo relacionamento com outras pessoas. Que seja com um banco, que seja com um cliente que vai comprar, que seja com um fornecedor que vai te vender. E aí a pessoa, quando ela entra, busca o mercado da reciclagem não é os materiais. Simplesmente você olhar para os materiais e falar assim, ah, cara, legal, os materiais, eu vou começar a trabalhar com os materiais recicláveis, então eu vejo que eu posso pegar os materiais ali e simplesmente comprar e vender? Não. Se a pessoa ela quer ter sucesso nesse mercado da reciclagem, ela vai ter que aprender literalmente como se posicionar perante outras pessoas. E isso é relacionamento. Não procure culpados para os seus erros. Muitas vezes nós procuramos culpar alguém por os nossos próprios erros. E se você parar para olhar, você reconhecer o seu erro dentro de uma relação comercial, de uma relação familiar, de uma relação conjugal, de uma relação social, é o primeiro passo para você falar assim, cara, eu reconheço o meu erro, foi eu que errei, então eu assumo a responsabilidade. E se você pegar que está ligado à reciclagem, ou seja, é você corrigir, é você revisar aquela sua atitude e reconhecer que o erro não está no outro, está em nós. E nessa trajetória minha, durante esse meu tempo na reciclagem, eu tenho aprendido muito, porque eu vejo muitas pessoas que, quando as coisas vão bem para ela, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, afinal de contas, tá tudo dando certo. Só que na hora que começa a dar alguma coisa errada, ela, em vez de parar e repensar toda a sua vida ou a sua trajetória, não, ela tenta buscar o erro ou um culpado para o erro que ela, de repente, está desenvolvendo ou desenvolveu. Maurílio, tem como a pessoa desenvolver um erro? Tem. Você sabe quando é que a pessoa desenvolve o erro? É quando a pessoa ela continua praticando aquilo de forma errada. E isso faz com que ela, literalmente, desenvolva o erro. Em vez dela romper, falar assim, vou parar com esse erro, vou rever os meus conceitos, as minhas atitudes e vou revisar como é que eu vou me comportar daqui para frente. Então, dentro da reciclagem, gente, não é diferente. Vou dar um exemplo clássico aqui. Por eu conhecer muito na área da reciclagem, assim, dentro do comércio da reciclagem, o que eu mais tenho visto são pessoas que utilizam de subterfúgios para poder
tirar ou auferir vantagens desonestas em cima de outras pessoas, que seja o catador, que seja a pessoa que vá ao depósito levar para ela quer usar um subterfúgio para ter vantagem. E é isso, a pessoa sabe que ela está praticando o errado, ela sabe que está desenvolvendo a coisa errada e que aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai dar BO, mas a pessoa não. Vou dar um exemplo prático. Você sabe que toda empresa de reciclagem, ela tem uma balança. Tem pessoas que sabem que a balança, muitas vezes, ela está fraudada para roubar. E aí, desculpa a palavra é pesada. Bom, Maurílio, roubar, sim, não existe. Não vamos querer inventar a roda, nem tampar o sol com a peneira. E tem pessoas que, maldosamente, elas sabem que a balança dela é fraudulenta, e aí ela acaba comprando materiais em cima daquela balança. Em tese, ela está levando uma vantagem financeira. Só que ela não sabe que o que ela está fazendo, ela está roubando dela própria. Você só pode receber aquilo que você dá. Se a pessoa ela não entrega, se ela não dá honestidade, ela não vai receber honestidade do universo. Simples assim. E aí, você percebe que a pessoa, ela está ali vivendo uma vida, às vezes ganhando um lucro maior, porque a sua balança favorece. E aí eu percebo que muitas pessoas, elas acabam se dando mal, e aí ela começa a tentar buscar culpados para os seus erros, em vez de olhar para si e falar assim, cara, aonde é que eu estou errando? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer uma revisão dentro da minha vida para ver se realmente eu corrijo a rota e volto a caminhar para que as coisas venham a acontecer de forma certa na minha vida, em vez de ficar buscando os possíveis culpados. Só que a pessoa ela vai plantando, ela vai desenvolvendo o erro e muitas vezes ela nem percebe. É igual a mentira. Tem pessoas que mentem que a boca nem sente. Ela começa com a mentirinha e ali ela percebe que a mentirinha dá uma vantagem para ela, então ela desenvolve aquela mentirazinha e ela vai crescendo, aparentemente está levando vantagem, porque a mentira também é uma forma de você fraudar, de você tirar uma vantagem de uma situação. Então, ou que seja para se proteger. Ah, Maurílio, mas uma mentirinha não faz mal a ninguém, não. Esse é o tipo do desenvolvimento do erro. E tem pessoas que acham que os nossos erros que nós cometemos eu cometi esse erro, mas não era a minha intenção. Tudo que a pessoa comete sem intenção, com fundo bom, isso aqui eu fiz, mas a intenção era boa, é porque é um erro que a pessoa ela acaba desenvolvendo. Porque muitas vezes nós acostumamos a viver uma vidazinha de justificativas, de não querer dizer o não, e aí você começa a buscar subterfúgios para não encarar a realidade. Você quer ver um exemplo? É a pessoa que não sabe dizer não. Quando ela precisa tomar uma decisão, se ela pudesse falar assim, ela precisa falar um não, mas ela se acovarda e ela acaba cedendo ou tentando arrumar uma justificativa para não bater de frente com aquela realidade que ela precisa dizer o não. E às vezes o não é preciso. E isso acontece no mundo empresarial, tá, gente? Mas a pessoa, por não saber dizer não para o sócio, por não saber dizer não para o filho, por não saber dizer não para o funcionário, por não saber dizer não para si próprio, tem hora que a gente precisa dizer não para a gente mesmo. Só que aí a pessoa comete o erro porque ela deveria ter dito o não para ela própria, mas ela se acovardou. Lá na frente ela vai reconhecer, cara, não devia ter feito isso. Ou eu devia ter falado não para essa situação. Acontece com muita frequência. É aquele negócio, quanto maior a empresa, maior são os problemas. Lá atrás, isso acontecia demais comigo. Descobri que eu estava cometendo um erro comigo mesmo. Maurílio, mas que erro era esse? Olha que interessante, gente. Às vezes chegava um funcionário ou uma pessoa, um pretendente, um candidato à vaga de emprego, e a pessoa chegava e falava assim, sabe o que é, seu Maurício? Rapaz, eu tô com aluguel atrasado, eu tô com a mulher grávida,
de 2 meses, eu tenho uma escadinha, um filho de 2 anos, um filho de 3 anos, um filho de 5 anos, um filho de 10 anos, e eu estou desempregado. Tem como o senhor me dar uma vaga de emprego? E aí, em vez de falar um não porque a pessoa não mereça a vaga. E aí eu quero que você entenda qual é a posição para que você não fique buscando depois os culpados pelos teus erros. Porque aí, nessa hora, você precisa ser muito homem e precisa ser muita mulher para assumir o erro e falar assim, não, o erro não é ele, o erro sou eu. Eu cometi o erro. Eu, muitas vezes, contratei com o coração, sem a necessidade. Algumas contratações, show de bola, deram certo. Só que, quando uma pessoa vem buscar um emprego para você, você não pode olhar para a necessidade da pessoa. Você tem que olhar para dentro da necessidade da tua empresa. Nossa, Maurílio, mas isso é muito cruel. Sim, é muito cruel. Só que você já ouviu falar que amigos, negócios à parte? E o lado social, e o lado humano da coisa. Gente, olha aqui, eu quero que você, que já tem, por exemplo, 10 anos de empresa, 5 anos de empresa, eu quero que você me liste literalmente quais foram, você que de repente já teve outras empresas, o que mais pesou? Foi o lado financeiro, foi o lado da gestão, ou foi o lado, literalmente, de você não saber contratar? E eu confesso para vocês, não só eu, mas grande parte da turma, a gente se deparou num item chamado coração, que nós estávamos contratando de forma errada. As grandes empresas, elas não contratam pela necessidade do colaborador. Elas não contratam porque o cara está desempregado, porque o cara tem filho. E aí, gente, eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras, porque pode ser que você entenda, falar assim, pô, mas isso aí é uma covardia. Eu não quero ser empresário dessa forma, porque se eu abro uma vaga de emprego, eu tenho que contratar primeiro olhando para dentro da minha empresa, mas isso não significa que eu não tenha que olhar para a pessoa, para o ser humano que vem buscar a vaga de emprego. Você deve olhar para o aspecto social, mas em primeiro lugar, você observa a necessidade da tua empresa. Maurílio, qual que é a necessidade? É só a vaga? Não. Você tem que saber se aquela pessoa que você se sensibilizou em contratar pelo coração, se ela tem o perfil necessário para ocupar aquela vaga. E não simplesmente, eu vou dar uma oportunidade que a pessoa está precisando, então vai lá dar a vaga. É assim que funciona? Não. A grande parte das empresas que fecham no Brasil, com menos de 5 anos, é porque o gestor, ele não ficou atento a esses detalhes. E o que é pior, quando o gestor, ele quebra, ele bota a culpa em outra pessoa. Não, é o governo. O governo é picareta. É política. Meu filho, o erro foi meu. Eu não tenho que ficar buscando desculpas ou culpados externos para aquilo que eu deveria fazer e não fiz. Eu deveria ter tomado decisões e não tomei. E aí, depois que acontece o pior, eu vou literalmente culpar a outra pessoa, vou buscar um culpado. Afinal de contas, o culpado sempre está de fora, não está dentro. Não, foi o meu funcionário que me sacaneou. O cara era um sem vergonha. Não, gente. Se eu não disse o não, se eu não fui o gestor, se eu não soube dizer o não na hora que precisava, já era. Não adianta ficar culpando, buscando um culpado. E a pior coisa, você sabe o que é? São as pessoas isentas. Aquelas pessoas que falam assim, não, a culpa não é minha. A culpa é sempre do outro. A culpa está no governo, a culpa está na política, a culpa está na economia, a culpa está nisso, a culpa está naquilo, a culpa está no sol, a culpa está na chuva. Oh, Deus, a culpa está no Senhor. Mas não está em mim, não. Nós temos que ter a autorresponsabilidade.